telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. Para quem lê o livro de Daniel e tenta decodificar a linguagem apocalíptica, a estátua sonhada por Nabucodonosor, no capítulo 2, surpreendentemente era real. Mas a estátua que mandou erigir para si, na planície de Dura, era um sem sentido. Era um absurdo. Uma estátua altíssima, como se a majestade de alguém se medisse pela altura ou pelos metros de uma estátua. Os sátrapas que invejavam Daniel, um judeu que trabalhava na corte e era fiel e competente, não tinham o profeta em boa simpatia. Não podendo acusá-lo em nenhum terreno que o mostrasse incompetente ou desonesto, porque era 10 vezes mais competente e 10 vezes mais honesto do que os demais, escogitam um meio de se livrar dele, apanhá-lo no terreno religioso. Vão ao rei e, incensando a sua soberba, arrancam-lhe um decreto. Durante 30 dias, nenhum ser humano pode fazer oração a não ser para aquela estátua. É evidente que Daniel não aceitou o desafio. Tentando se opor ao rei no mesmo nível, abre as janelas de sua residência, olha em direção a Jerusalém e reza em direção da Cidade Santa 3 vezes ao dia. Para os leitores deste texto, os judeus podem morar no estrangeiro, podem morar longe de Jerusalém, basta que rezem na direção de Jerusalém. Era o que esperavam os sátrapas. Vão imediatamente acusá-lo ao rei, que, entristecido, mas de mãos amarradas por um decreto que havia assinado e que, segundo eles, não podia ser modificado, lança Daniel na cova dos leões. Daniel, servo do Deus vivo, por acaso os leões serão capazes de te libertar? No dia seguinte, diz o texto, Daniel é encontrado ileso. Ele não tinha certeza se os leões iriam atacá-lo ou não. Ele simplesmente queria levar até o fim a sua fidelidade a Deus. Os 3 jovens que foram lançados também neste livro, no capítulo 3, na fornalha de fogo ardente, também não tinham certeza se Deus os libertaria do fogo ou não. Apenas estavam certos de uma coisa: não obedeceriam de modo algum às orientações e decretos sacrílegos do rei. Estavam dispostos a morrer. Se Deus quisesse, poderia libertá-los, mas não inferem do poder de Deus a realidade da libertação. O texto foi escrito em meio a grandes perseguições judeus e não deixa de ser um encorajamento para aqueles que sofrem por causa da fé. Não deixa de ser um encorajamento para aqueles que perdiam a liberdade, tinham seus bens confiscados, iam para o exílio e até para a própria morte. Vale a pena ser fiel a Deus à custa dos maiores sacrifícios, porque Deus lhes prepara uma eternidade feliz. Este livro
abre as portas da eternidade, de uma vida após a morte, para os fiéis de Deus da raça judaica. É o único livro protocanônico que nos fala da ressurreição.